Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje o programa Em Destaque vai falar um pouco sobre capixabas que têm cidadania italiana e como eles podem participar mais dos movimentos políticos também na Itália. Nosso convidado é um vereador de Santa Teresa, mas também muito conhecedor desse assunto. Ele está montando uma chapa para a eleição de comitê, né? O comitê que vai fiscalizar os consulados, o consulado da Itália, né? Isso é o Thiago Roldi. Thiago, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Ciao amici, ciao a tutti. Muito obrigado mais uma vez, Fabiano, pela sua recepção e aqui na Record News ter esse espaço aí para poder falar um pouquinho da política italiana, a influência que a política italiana tem no nosso estado que é o estado com o maior percentual de italianos do Brasil, e a gente fica muito feliz em poder estar falando isso aí para os ítalo-capixabas. É verdade, olha, o Thiago já começou dando um dado importante, que o Espírito Santo é onde tem a maior concentração de italianos no Brasil. Exato. Santa Teresa se tornou a capital italiana mesmo, né? É o berço, né? O berço da imigração lá, né? Aquela região toda, tem muitos italianos que moram lá. Exatamente, não só Santa Teresa, eu diria Venda Nova, Nova Venécia, Itarana, São Roque do Canaã. A italianidade está por todo o estado. O estado do Espírito Santo é um stato de espírito italiano. Pois é, uma colonização muito forte, né? E deixou, Exato. de fato, esse legado, muitos italianos, de fato. Eu acho que quando a gente pensa nesse aspecto, nesse sentido, e aqui a gente vê a importância, de fato, de ter representação aqui também, né? Na política italiana. Exatamente. Me permita até falar que em 2018 eu gostaria de agradecer ao movimento que foi feito através de vários parceiros aqui no Espírito Santo e a população capixaba. Eu participei, fui o primeiro candidato ao parlamento italiano, eu obtive 4.000 votos, não fui eleito, mas isso também, junto com todo o esforço das associações que existe assim há mais de 20 anos, 30 anos, em brigar, dizer assim, aqui no Espírito Santo nós somos um número muito grande, precisamos ser representados, as coisas começaram a acontecer, como foi a abertura do Sportello consular aqui para poder atender melhor as necessidades. Depois, tudo bem que veio a pandemia e não pôde esse serviço ser de uma maneira assim um pouco melhor atendido, mas tenho certeza que assim, esse movimento que nós fizemos e tanto outros que nós estamos fazendo agora, como vocês estão abrindo espaço para a gente aí, que é a questão do comites, né? Que é essa representatividade que nós temos aí para brigar pelos nossos interesses, o interesse da coletividade italiana, é muito importante aí para os capixabas. Thiago, vamos explicar isso, né? Está aberto o espaço para poder montar essas chapas. Perfeito. São chapas que vão disputar essa representação nos comitês, como você disse. Perfeito. E esses comitês, eles fazem uma espécie de fiscalização, acompanham o funcionamento dos consulados. Exatamente, é isso. Fabiano. Exato. Então, o comitês, né, são as eleições feitas de 5 em 5 anos, né? E na nossa circunscrição, que é Espírito Santo, Rio de Janeiro, nós temos 12 representantes que vão ser eleitos e mais 4 cooptados, né, que são convidados depois a participar também. Então, não só na questão fiscalizatória, que nós temos a função do comitê em si, mas na realização realmente de eventos, na necessidade, às vezes, que os italianos ou de que uma empresa, por exemplo, possa ter aqui no estado. Então, o comitê serve como base para dar essas informações para aqueles ítalo-brasileiros ou próprios italianos precisarem estarem à disposição. Então, o trabalho do comitê é um pouco mais amplo nesse sentido também. Entendi. Essa chapa, como que é a formação dessa chapa? Como que funciona? Então, nós vamos, essa vez é a primeira vez, gente, então eu reforço o convite e agradeço mais uma vez a Record News e através de você, Fabiano, dando esse espaço, que é o primeiro programa que nós estamos fazendo aí e falando um pouco do comitês. São 12 vagas, como eu disse, é a primeira vez que nós vamos fazer uma chapa praticamente capixaba, né? Vamos tentar colocar o número máximo possível de representantes de diversas representações, tanto aqui da sede como no interior, também juntando pessoas afinadas aí com a questão da coletividade italiana, porque a gente sabe da necessidade e da importância que tem. Porque hoje, grande parte das pessoas às vezes tem os direitos seus cessados. Por quê? Na realidade, eles têm que se deslocar, às vezes, para a cidade ou de outra maneira. É tão difícil a questão e burocrática a questão da cidadania italiana e da renovação de um simples documento, às vezes, que é o passaporte, que é pago, né? Mas eu encontro muitos entraves aí. E principalmente uma comunidade tão grande como a nossa precisa dessa representatividade. Não foi em 2018, digamos assim, batemos na trave com uma candidatura ao parlamento italiano, mas eu acredito que a chapa comitês, formada com uma maioria capixaba, nós podemos sim ter os nossos direitos aí melhores adquiridos, criando, né, trazendo maior dignidade para a população, para capixaba, título capixaba. Tiago, como que vai ser o processo em datas, né? A gente tem um período para você finalizar a chapa, depois a chapa é apresentada. Exato. E aí tem a votação em si. Exato. Então agora em setembro é apresentado
a chapa. Nós temos inclusive que recolher assinaturas para comprovar que essa chapa ela pode ser eleita. São 100 assinaturas que a gente deve recolher dos cidadãos ítalo-capixabas aqui. Sim. Né? E ao máximo, né, que as pessoas têm tempo para poder se inscreverem. A data é dia 3 de novembro, então através do Fast It, você faz o seu login, se cadastra ali, então até 3 de novembro você vai pedir que a sua cédula chegue para você votar. É muito importante, você cidadão ítalo-capixaba, que você realmente mudou de apartamento, mudou de cidade, mudou de rua, comunique também ao consulado para ele estar sempre com o seu endereço atualizado. Então, a data limite é 3 de novembro para a inscrição e as prévias, né? Nós estamos marcados para dia 3 de dezembro, são as eleições do Comites. Ou seja, dia 3 de novembro, então já são as eleições. Dia 3 de novembro é a data limite para se inscrever, todos aqueles cidadãos ítalo-capixabas que têm que se inscrever, e 3 de dezembro... 3 de dezembro a eleição. Exatamente, perfeito. É isso. Vou fazer o seguinte, Thiago, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, inclusive, nós vamos reforçar um pouco como é esse processo de votação, porque Perfeito. é preciso que você envie um formulário, nesse formulário depois vai voltar. O Thiago vai explicar melhor isso. No próximo bloco, a gente volta já com o programa de destaque. Não sai daí. Estamos de volta com o programa em destaque, hoje recebendo o vereador de Santa Teresa, Thiago Roldi, ele que é coordenador do Movimento dos Italianos no Exterior, é o MAI, não é isso? Perfeito. E hoje está falando sobre também a eleição aí dos comites. Isso. Né, que são uma espécie de, eu vou usar um termo aqui só para a pessoa que está em casa entender, quem não é cidadão, né, mas uma espécie de um conselho, algo que fiscaliza mesmo os consulados, né? Thiago, para quem está em casa agora, tem uma pessoa que tem cidadania italiana, é de fato um italiano, né, que está morando fora da Itália, está assistindo a gente agora, quer participar, quer, né, votar, tem um processo a ser feito. Então, gente, como a Itália, isso é até uma opinião pessoal minha, ela despende muito dinheiro para uma eleição, essa vez de uma maneira com que às vezes a efetividade do voto ela é pequena, porque as pessoas às vezes mudam, não se interessam tanto para a política. Eu acho muito importante os cidadãos se interessarem quando a mudança ela vir realmente, porque há um questionamento grande de como os serviços são feitos e assim, a gente se envolver na política é realmente votar, exercer o seu direito ao voto. Então, de que maneira você tem que fazer? Está sempre com o seu endereço atualizado, você hoje, através do Fast It ou do consulado do Rio de Janeiro, você vai entrar lá, vai se fazer o seu login, vai criar um cadastro, a sua senha, você vai imprimir o seu formulário, assinar e anexar junto um documento de identificação. E aí você tem 3 maneiras. Ou você envia diretamente pelo site, né, do Consulado do Rio de Janeiro, ou você envia via correio esse formulário assinado junto com o documento de identificação para o Consulado Geral do Rio de Janeiro, ou tem a prerrogativa também de entregar no Consulado Honorário aqui de Vitória. O formulário preenchido com um documento de identificação seu, uma cópia do documento de identificação, tanto brasileiro ou italiano válido. Depois disso, aí você vai receber, a pessoa ela recebe a cédula em casa. Exatamente. Para poder votar. Exatamente, perfeito. Depois que você fizer isso daí, você vai estar inscrito, apto a votar, Fabiano. Apto a então, votar. assim, a Itália, a partir do momento que começarem a ser emitidas as schede eleitorais, né, as fichas eleitorais, que são emitidas pelo Consulado Geral do Rio de Janeiro, vai chegar na sua casa no tempo hábil para você votar e remeter novamente para o Consulado do Rio de Janeiro, onde o dia 3 de dezembro vão ser feita a contagem desses votos. Esse também é enviado, depois o voto é feito também pelo correio, não é isso, Thiago? Exatamente. Você posta no correio. Exatamente. É tudo um porte pago, você não tem custo nenhum, o governo italiano banca isso daí para você. Ele só pede que você realmente exerça sua cidadania, vote, né? E é importante, né? A gente até está reforçando isso, porque, de fato, a gente está falando da maior comunidade italiana fora da Itália, né? Está aqui no Brasil, está aqui no Espírito Santo. Perfeito. Então, de fato, é muito importante que os italianos que não moram na Itália participem, estejam ativos politicamente no país deles, que são deles também. Perfeito, Fabiano, porque muitas das vezes a gente vê, o serviço é ruim, está sucateado, eu demoro muito a ter informações, as informações são muito burocráticas, enfim. As pessoas que estão se candidatando ou se colocando, elas são essa ponte entre o consulado e o problema. Então, assim, essa chapa capixaba é porque os problemas aqui na nossa comunidade são muito grandes. E nós precisamos de ter uma representatividade grande e numerosa na hora de tomar as decisões lá, frente ao consulado, conversar com o cônsul, conversar com o embaixador, caso for necessário. Tiago, você fala dos problemas muito grandes para quem está aqui. Explica um pouco para a gente quais as dificuldades maiores que existem. A problemática é muito grande com relação ao agendamento. Você tem uma dificuldade muito grande, já se mudou algumas vezes esse mecanismo de agendamento. Agora eles retornaram com o mecanismo
da seguinte maneira. Se você quiser renovar, por exemplo, um passaporte hoje, você vai ter que fazer uma chamada, videoconferência, né? Através de um número, tem um horário específico, a pessoa que vai te atender lá, ela vai ver que você realmente é você e ela vai te agendar. Mas você imagina a demanda que nós temos no nosso estado, somada ao Rio de Janeiro. Quer dizer, nós temos que tentar interpelar de alguma maneira ou que abram outros mecanismos ou que se amplie o serviço de alguma maneira. Porque senão, assim, as filas são assim, de muito tempo, a pessoa fica esperando um ano e meio por um serviço que é digno, é dele, ele tem a cidadania, então assim, ele tem que ser amparado por aquilo. O serviço deveria ser melhor, porque é pago, não é grátis, né? Eu pago por aquele serviço. Exatamente. Né? E tem isso, esse agravante, vamos dizer assim, né? Que é a questão de ser Espírito Santo e Rio, né? Então, o Rio de Janeiro é um estado muito grande, muito populoso. Então, você junta aí dois estados, a demanda realmente fica muito grande. Exato. Aqui no Espírito Santo, como eu disse no bloco anterior, nós temos um sportello consular, que é a maneira técnica de dizer hoje, tem 2 pessoas trabalhando, fazendo, né, os passaportes aqui, que ainda são remetidos ao Rio de Janeiro e depois retornam para cá, mas ainda é muito pouco. E esse comitês vem para quê? Para dizer, para tentar interpelar, em poucas palavras, brigar por melhores condições nossas. Olha, se nós temos um maior número aqui e menos demanda no Rio de Janeiro, número maior tem que ficar conosco aqui, vamos ampliar, vamos tentar. Essa que é de fato uma representação diplomática mesmo. É uma diplomática, exatamente. Diplomática política ainda, porque tem direito ao voto, né? Exatamente. Tiago, agora nosso tempo está chegando ao fim. Quero agradecer muito o Tiago Rode, ele que é vereador de Santa Teresa, coordenador do Movimento dos Italianos no Exterior, o MAIE, e hoje falando com a gente sobre a eleição dos comités, né, que são essas representações aí diplomáticas, né, para fiscalizar, para poder acompanhar e ajudar mesmo, né, melhorar a comunidade italiana. A comunidade italiana. Perfeito, que Fabiano. não só que mora na Itália, mas também os italianos que moram fora, né, que moram aqui no Espírito Santo e em outros estados também do nosso país. Tiago, foi um prazer te receber aqui no programa. O prazer foi meu, Fabiano. Só tenho a agradecer mais uma vez a você e a Record News e a todos aqueles que não estão seguindo, gente. Eu acredito assim, é muito importante a presença dos ítalo-capixabas se queremos uma comunidade melhor, mais forte, mais unida, de realmente votar, exercer simplesmente a sua cidadania. Vote. Tiago, vou deixar você tem o seu Instagram, para quem está em casa, às vezes quer tirar alguma dúvida, pode te procurar? É o @Thiago Hold e no Facebook também, Thiago Hold, pode me procurar. Só procurar lá. Procurar, manda mensagem, a gente sempre, na medida do possível, sempre está respondendo e atendendo as pessoas aí, com maior carinho. Certo. Obrigado mais uma vez, viu, Tiago? Grazie a tutti, arrivederci. Obrigado, Fabiano. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com o Tiago Rode, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá!